Eu nunca esquecerei os eventos que testemunhei em Borda da Mata, uma pacata cidade no sul de Minas Gerais. Tudo começou quando decidi investigar uma história que circulava entre os moradores mais antigos. A lenda de Chiquinho, o capeta da Borda da Mata. Embora o nome pudesse sugerir algo cômico, logo descobri que a realidade era muito mais sombria. Cheguei à cidade em um dia ensolarado, decidido a desvendar os mistérios por trás dessa história. Ao conversar com os habitantes, percebi que os mais velhos eram relutantes em falar sobre o assunto. Havia uma atmosfera de medo e respeito em torno do nome Chiquinho. Alguns evitavam o tema, outros apenas sussurravam fragmentos de informações, como se temessem despertar algo adormecido. Decidi começar minha investigação pela Praça Central, onde fica a imponente Basílica de Nossa Senhora do Carmo e um grande busto do Monsenhor Sintra, o padre que, segundo relatos, enfrentou o próprio demônio. Enquanto gravava minhas impressões na praça, um senhorzinho aproximou-se de mim. Seus olhos pareciam carregar décadas de segredos não compartilhados. Você vai falar do Chiquinho, não é? Zrenia, perguntou ele com uma voz rouca. Assenti, e ele apenas balançou a cabeça antes de se afastar, murmurando algo inaudível. Intrigado, resolvi visitar a casa onde supostamente tudo havia acontecido. A fazenda ficava a cerca de 4 quilômetros do centro da cidade. Enquanto dirigia pela estrada de terra, a paisagem começou a mudar. O sol que brilhava intensamente foi gradualmente encoberto por nuvens espessas. A vegetação ao redor tornou-se mais densa e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Passei pela casa várias vezes sem percebê-la. Era como se algo quisesse mantê-la escondida. Finalmente, com a ajuda de um morador local, identifiquei a construção antiga, quase escondida pela mata fechada. Ao me aproximar, notei que a temperatura parecia cair e um silêncio sepulcral dominava o ambiente. Quando comecei a descer a ladeira em direção à casa, senti um calafrio percorrer minha espinha. De repente, uma voz sussurrou em minha mente, clara como água. Você é insistente, não é? Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Meu coração acelerou e por um momento pensei em desistir. Mas a curiosidade e o compromisso com minha investigação falaram mais alto. A casa estava abandonada, mas ainda mantinha vestígios de sua antiga existência. Portas rangendo, janelas quebradas e marcas estranhas nas paredes. Decidi entrar. O chão de madeira estalava sob meus pés e o ar estava pesado, carregado de mofo e algo mais. Algo indescritível. No centro da sala principal, encontrei um antigo crucifixo caído no chão. Ao levantá-lo, senti uma onda de energia percorrer meu corpo. Foi então que vislumbrei, pelo canto do olho, uma sombra movendo-se rapidamente pelo corredor. Segui em direção ao movimento, tentando racionalizar o que poderia ser. Ao entrar em um dos quartos, vi escrito na parede em letras tortas: ele voltou quando o sino tocou. Uma brisa gelada soprou pelas janelas quebradas e o som distante de um sino ecoou, embora não houvesse igreja por perto. Retornei à cidade, perturbado pelo que havia experienciado. Decidi procurar o relato oficial dos acontecimentos. Descobri que, em 1953, a família proprietária da fazenda havia procurado o Monsenhor Sintra desesperada. Manifestações estranhas ocorriam na casa, animais inquietos, objetos que se moviam sozinhos, vozes sussurrando blasfêmias durante a noite. O padre, inicialmente cético, visitou a fazenda para oferecer suas bênçãos. No entanto, as atividades paranormais intensificaram-se. Uma noite, a filha de 13 anos da família afirmou ter recebido a visita de uma entidade. Ela descreveu a figura como uma criatura horrenda, com chifres e olhos flamejantes. Oi, tudo bem? Eu vim te levar, disse a entidade apresentando-se como Chiquinho,
O Monsenhor Sintra, percebendo a gravidade da situação, buscou a ajuda do Frei Belchior, um exorcista experiente. Juntos, solicitaram permissão ao bispo de Pouso Alegre para realizar o ritual romano de exorcismo. A autorização foi concedida e em 23 de abril de 1953, iniciou-se o confronto com o mal. Os relatos do exorcismo são aterrorizantes. Durante o ritual, a entidade manifestou-se com força total. Objetos voavam pela sala, paredes tremiam e uma voz gutural ecoava, proferindo ameaças e insultos em várias línguas. O Frei Belchior manteve-se firme, recitando as orações em latim. Em determinado momento, o Monsenhor Sintra desafiou a entidade. Se és tão poderoso, beija meu crucifixo. A criatura, em uma risada macabra, aceitou o desafio. Ao tocar os lábios no crucifixo, soltou um grito ensurdecedor, queimando-se instantaneamente. O som foi tão intenso que, segundo testemunhas, pôde ser ouvido em toda a cidade. Antes de desaparecer, a entidade lançou uma última maldição. Eu vou embora, mas quando você morrer, eu voltarei. O ambiente acalmou-se e a família finalmente pôde respirar aliviada. No entanto, a sombra daquela ameaça pairou sobre a cidade por décadas. Em 2003, quando o Monsenhor Sintra faleceu, rumores começaram a circular de que Chiquinho havia retornado. Moradores relatavam aparições de um homem misterioso, de beleza sobrenatural, que frequentava uma antiga boate da região. As moças eram atraídas por seu charme, mas algo estava errado. Seus pés eram desproporcionalmente pequenos, semelhantes aos de um cabrito. A atmosfera em borda da mata tornou-se tensa novamente. Os mais velhos evitavam sair à noite e crucifixos foram colocados nas portas das casas. Alguns afirmavam ouvir risadas sinistras nas madrugadas, enquanto outros juravam ver sombras movendo-se rapidamente entre as árvores. Decidi que precisava fazer algo para proteger a comunidade. Organizei um grupo de oração na igreja, reunindo aqueles que compartilhavam do mesmo sentimento de inquietação. Juntos, rezamos. Certa noite, enquanto caminhava pelas ruas desertas após uma dessas reuniões, senti que estava sendo seguido. O som de passos ecoava atrás de mim, mas quando me virava, não via ninguém. Acelerei o passo, e os passos atrás de mim também aceleraram. Meu coração batia descompassado. De repente, uma figura emergiu das sombras à minha frente. Era o homem descrito pelos moradores, alto, elegante, com um sorriso enigmático. "Boa noite", disse ele, inclinando levemente a cabeça. "Está com pressa?" Tentei manter a calma. "Quem é você?" Swinguei, perguntei, apesar de já suspeitar da resposta. "Me chamam de Chiquinho", respondeu ele, dando um passo em minha direção. "Ouvi dizer que anda curioso sobre mim." "Quero que deixe esta cidade em paz", declarei, tentando soar firme. Ele riu suavemente. "Ah, mas eu apenas cumpro promessas e ainda tenho assuntos inacabados aqui." Sem aviso, ele estendeu a mão e tocou meu ombro. Senti uma onda de frio atravessar meu corpo e imagens perturbadoras inundaram minha mente. Rostos distorcidos, lugares sombrios, gritos de agonia. Reunindo minhas forças, afastei-me dele e comecei a recitar uma oração. "São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate." Component placement, as palavras saíam trêmulas, mas ganhavam força a cada verso. Chiquinho franziu a testa, irritado. "Suas preces não têm poder sobre mim", exclamou, mas notei que ele recuava lentamente. As luzes das casas ao redor começaram a piscar e um vento forte levantou folhas e poeira ao nosso redor. Continuei a oração, e outros moradores, atraídos pelo tumulto, saíram de suas casas. Ao verem a situação, uniram-se a mim nas preces. A união de nossas vozes parecia enfraquecê-lo. Chiquinho gritou em fúria, cobrindo os ouvidos. "Isso não acabou."
vociferou antes de desaparecer em uma nuvem de sombra que se dissipou no ar. Após esse incidente, a cidade mobilizou-se. Organizamos vigílias noturnas, reforçamos a fé comunitária e mantivemos a esperança de que o mal não retornaria. Os relatos sobre Chiquinho diminuíram até cessarem completamente. Anos se passaram e a paz foi restabelecida em Borda da Mata. No entanto, nunca esquecemos dos eventos que quase nos consumiram. A história de Chiquinho tornou-se uma advertência sobre os perigos do desconhecido e a importância de manter a fé e a união. Se você algum dia visitar Borda da Mata, talvez ouça sussurros sobre o capeta da Borda da Mata. Alguns dirão que é apenas uma lenda, outros acreditarão que ele ainda está à espreita, esperando por um momento de fraqueza. Mas eu sei o que vi. E enquanto eu viver, estarei vigilante, protegendo minha comunidade das sombras que ameaçam invadir nossos corações.